Nós estamos aqui no Jornal do Piauí para trazer informações a respeito de uma questão de saúde. O Hospital São Marcos, que é o principal centro de tratamento contra o câncer no estado do Piauí, está alegando dificuldades para o atendimento de pacientes com câncer na capital. Teria suspendido, inclusive, os atendimentos de pacientes que são provenientes dos atendimentos feitos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com o estabelecimento de saúde, a falta temporária de medicamentos essenciais sérias gera sérias dificuldades no atendimento. Problemas financeiros também estão dificultando os tratamentos oncológicos. Quem vai trazer as informações para nós é Nájila Fernandes. A Maria Helena enfrentou 585 quilômetros para receber no Hospital São Marcos uma medicação que ela precisa tomar todos os dias como continuidade do tratamento oncológico. A dona de casa saiu do município de Jurema, sul do Piauí, para Teresina e não conseguiu a medicação. Sempre recebi. Hoje, depois que eu estou tomando, hoje que aconteceu, que está sem o remédio. Hoje a senhora veio buscar e foi informada somente aqui que não tinha? Somente aqui, quando eu cheguei lá, na recepcionista, que ela falou que o remédio estava em falta. Eu ia levar só uma caixa. Aí quando ela faz a ficha para a gente vir pegar, que eu cheguei, falou, não tem nenhuma hoje. A Gildete saiu de Floriano, cerca de 240 quilômetros da capital, para fazer sessões de rádio e quimioterapia, que ela deu início há cerca de um mês. Mas, ao chegar no hospital, foi informada que teria que reagendar o atendimento. Quando eu cheguei, que eu subi lá em cima, a moça falou que não estava tendo remédio. E a senhora mora em Floriano? Moro em Floriano. Aí a senhora vai e vem? Vou e venho, vou e venho. E aí tá difícil, porque dinheiro não tem, eu não estou trabalhando. Eu não aguento trabalhar agora nesse exato momento, não. A Maria Helena e a Gildete estão na lista dos 1.058 pacientes oncológicos provenientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, que estão com atendimento suspenso no Hospital São Marcos. Essa quantidade de pacientes pode aumentar. O diretor técnico do hospital explica que a medida foi necessária em razão da falta de pagamento dos repasses acordados em contrato com a prefeitura. Infelizmente, a gente continua de portas abertas à população, isso tem que ficar muito claro. O São Marcos não fechou as portas para ninguém. O que acontece aqui, pela falta de repasses por parte da prefeitura, a gente não tem conseguido comprar a totalidade de medicamentos quimioterápicos que são necessários para aplicar nos pacientes que estão em tratamento. Então, o paciente vem ao São Marcos e, eventualmente, se não houver o medicamento disponível, a gente está remarcando e adiando o tratamento, na expectativa de que a prefeitura consiga solucionar o problema o quanto antes. Infelizmente, pode prejudicar. Ao longo do ano de 2024, nós contraímos empréstimos financeiros para que não houvesse a interrupção do tratamento das pessoas. Atualmente já são mais de 1.000 pessoas. Nós estamos notificando diuturnamente a Diretoria de Regulação da Fundação Municipal de Saúde, ao Ministério Público Federal e às autoridades. Nós atualizamos essa lista a cada 1 ou 2 dias e notificamos a Prefeitura sobre essa lista. De acordo com o diretor técnico do hospital, os diálogos com a Prefeitura tiveram início ainda em 2024 para tentar uma negociação e evitar que os pacientes ficassem sem atendimento. Com a nova gestão municipal, as conversas continuaram, mas de acordo com o hospital, não foi possível ainda entrar em acordo. E o acumulado que deveria ser repassado para o hospital gira em torno de 16 milhões de reais. O valor acumulado ao longo dos últimos anos é de aproximadamente 16 milhões de reais, entre a complementação mensal de 650 mil e emendas parlamentares que estão na Fundação Municipal de Saúde desde 2022 e nunca foram repassadas ao hospital. Nós fazemos o planejamento financeiro do hospital com base nos contratos que nós temos assinados. Eu não tenho como organizar as finanças do hospital, a diretoria do São Marcos não tem como organizar suas finanças se o contrato não é cumprido. Os atendimentos suspensos envolvem sessões de quimioterapia, radioterapia, cirurgia e medicação. A Mazolene é do município de São Pedro, distante de Teresina, cerca de 108 quilômetros. Ela veio em busca da liberação das sessões de quimioterapia
que ela precisa e vai voltar para casa sem nenhuma previsão de agendamento. Diz que não tem previsão. Aí assim, para quem depende dessa medicação é complicado, porque você depende dela. Aí você tem que vir, ficar vindo todo o tempo, ou que você tem, ou que você não tem, você tem que vir, porque você não sabe, se liga, não atende. A gente tem que estar vindo para procurar saber. Vamos falar mais a respeito desse assunto aqui no estúdio com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles Silveira. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre um problema que é grande e que persiste hoje na cidade de Teresina. O Hospital São Marcos é um hospital importante, presta relevantes serviços na área da saúde, porque é o único hospital que faz o atendimento oncológico. Nós temos o hospital universitário, mas ainda num número muito pequeno, e só alguns procedimentos. Mas é preciso que as coisas, quando a gente está na gestão pública, que as coisas sejam ditas de forma correta. Eu ouvi alguns pronunciamentos do diretor do hospital, e eu quero, antes de fazer essas afirmações, dizer que não há uma briga entre o Hospital São Marcos e Fundação, e nem entre a Fundação e o Hospital São Marcos. Nós temos um problema que é de financiamento do tratamento, e que não pode ser arcado porque a prefeitura sozinha não tem condições de bancar todos esses atendimentos. E eu quero dar um dado para a população. Do dia 1º de janeiro ao começo de abril, até o dia 11 de abril, o Hospital São Marcos recebeu do SUS. Aí eu quero fazer uma retificação sobre o que o diretor falou. Diretor Marcelo Martins. Ele não trabalha para a prefeitura, ele trabalha para o SUS. O sistema SUS, ele é tripartite. Ele trabalha para a saúde do município, do Estado e da União. Então é preciso corrigir isso. E esse sistema único de saúde, o SUS, repassou para o Hospital São Marcos, até o dia 11 de abril, a quantia de 32 milhões, eu tenho relatórios bancários, que não é de achar, não, é a efetivação da transferência. 32.205.413,73. Destes 32 milhões, e o diretor disse que recebeu apenas 19, eu acho que ele precisa verificar os extratos bancários lá do seu hospital. Foram feitos descontos da ordem de R$ 7.423.300,77. Sendo que foram recebidos líquidos R$ 24.962.112,96. Ora, eu tenho aqui um relatório com as confirmações bancárias. Esses 7 milhões que não são considerados pelo hospital se refere a empréstimos solicitados pelo hospital a instituições bancárias que dão como garantia a produção que eles fazem para o SUS. Então, ao final de cada mês, são abatidos os valores definidos nos empréstimos que eles realizaram nos bancos. A população precisa entender. Se você vai num banco e tira um empréstimo de R$ 10.000 num consignado, você que seja um servidor público, você, ao final do mês seguinte, vai ter que abater a parcela que você tirou de empréstimo. É o que ocorre com o Hospital São Paulo. Esses 7 milhões é o abatimento de dinheiro que ele recebeu. Então é importante que a população tenha consciência disso. É uma situação complexa. Ontem, nós entramos com ação civil pública contra o Hospital São Marcos para impedir que ele deixe de atender, porque ele tem um contrato público. Ele não tem contrato privado. Ele tem um contrato público de um serviço continuado e que ele tem que continuar sendo efetivado. Pedimos o chamamento do Estado e do Ministério da Saúde, da União, porque esse é um problema que precisa ser solucionado pelos 3 entes. E eu dou aqui um dado, que é dado pela Diretoria de Regulação, que faz o controle desses atendimentos, de atendimentos oncológicos. Feitos até agora, 68% dos pacientes que tiveram atendimento odontológico não são de Teresina. Apenas 31% dos usuários do SUS que tiveram atendimento oncológico, ambulatorial,
Só 31% são de Teresina. Aí a conta iria para o Estado? E 0,4%, eu só vou concluir esses dados, e 0,4% do Maranhão. Se nós formos para o atendimento hospitalar, 39,76% são de Teresina e 60% do Piauí e 0,23% do Maranhão. Quando eu falo que o hospital recebeu 32 milhões este ano, a gente deve acrescer, em função de renúncias fiscais, pelo fato de ser um hospital filantrópico, a 2 milhões e 100 de janeiro a março do município e 5 milhões e 700 de janeiro a março da União. Então, quem trabalha para o SUS também tem benefícios que precisam ser levados em consideração na verificação de uma matriz de financiamento daquela unidade. Chamo a atenção para o fato de que não se pode pegar e dizer o hospital fez 1.400, o custo de um atendimento é de R$ 1.400. Cada procedimento é diferente do outro. Cada procedimento tem um valor. Então, qual é a providência que nós estamos tomando? Nós entramos com essa ação civil pública, nós estamos pedindo a que o governo, a Secretaria de Saúde do Estado, faça a indicação de um representante, o Ministério da Saúde, através da sua delegação, aqui no Piauí, faça a indicação de um representante, e nós, com auditores da Prefeitura, nós queremos fazer uma auditoria que verifique de forma operacional o funcionamento do hospital, da questão médica, da questão financeira e orçamentária. Então, é preciso fazer isso. Nós não desconfiamos do hospital, mas até para encontrar uma solução definitiva, nós temos que ter segurança no que nós temos que fazer daqui para frente. O prefeito Silvio Mendes já esteve 2 vezes com o ministro da Saúde, a ministra Nízia, que saiu, e com o ministro atual, junto com toda a bancada. Porque nós temos uma percepção que a solução desse problema, ela se dará através de uma contratualização entre o Ministério da Saúde e o São Marcos diretamente, à moda do que existe com o Hospital Universitário. Uhum. Existe uma especificidade, sim, porque o Hospital São Marcos é o que tem o atendimento de 90% do tratamento oncológico no Piauí. Então, o custeio, por exemplo, do Hospital Universitário, do tratamento contra o câncer, não passa pela Fundação Municipal de Saúde? Sim, passa. Sim. Em torno de 9%. Por quê? Porque o dinheiro vem do gestor pleno. Mas o repasse dos recursos é feito direto do Ministério da Saúde para o Hospital Universitário. Isso facilita, porque se define metas e, a partir daí, o Ministério calcula um valor X e repassa para aquele hospital. Nós entendemos que esta é a saída para o Hospital Oncológico São Marcos. Nós não temos outra saída. A Prefeitura de Teresina, ela não tem condições financeiras de arcar com teto extra. Aí ele diz, não, faz 18 meses que não são pagos. Na gestão anterior, a gestão fez uma cobrança de uma dívida que o Hospital São Marcos tem para com a Prefeitura, já reconhecida por eles, de 31 milhões de reais. Que dívida é essa? Essa dívida é oriunda de empréstimos que foram retirados em bancos, em que o hospital deveria ter feito a retenção e repassado para a Fundação e não fez. Aí a Fundação teve que pagar. E a Fundação repassava sem que houvesse esse desconto. Ou seja, hoje a Prefeitura é a lista dos empréstimos feitos pelo... Não, em todo o Brasil existe a possibilidade que eles chamam de consignados. Você presta um serviço, é um hospital que presta serviço ao SUS, ele pode dar como garantia ao empréstimo que ele tira a sua produção. Que é a receita que ele terá, né? Que ele terá. Só que durante muitos meses, não são poucos, muitos meses, eles deixaram de fazer este repasse. E por um equívoco e por um erro acontecido para trás, não foram efetivados. Eles já reconheceram esses 31 milhões de reais. A Prefeitura, na gestão anterior, entrou com uma ação de cobrança. O juiz entendeu que não é caso para ir para precatório e não houve mais sequência desta ação. Porque se for para precatório, faz complicar ainda mais a situação de uma definição financeira para o problema que existe. Então, eu quero repetir aqui, o hospital ele é fundamental, ele é importante, mas é preciso acabar a cultura de que toda vez que um hospital tenha dificuldade
a gente tenha que meter a mão no saco do governo e tirar dinheiro para resolver o problema. Nós temos que ver qual a matriz financeira do hospital, saber onde é que está esse gargalo, porque diz, não, mas há um subfinanciamento. Ah, mas quem define valor de procedimento não é a fundação, é a União. Presidente. Os 39, nós temos 39, 40 municípios que são gestão plena. Eles teriam uma obrigação legal de também repassar dinheiro para o financiamento do hospital. 39 cidades piauienses Sim. teriam essa obrigação. Por exemplo, obrigação e nunca o fizeram. A gente viu, por exemplo, que na reportagem da Nájila, que tem pacientes da cidade de São Pedro do Piauí, que estão recebendo atendimento lá, estão na expectativa de receber. Prefeituras com gestão plena, cujos seus moradores vieram para cá, deveriam pagar, Sim. no caso, ao São Marcos. Sim, ao São Marcos. Deviam repassar para o sistema SUS, que faz o repasse para ele. Certo. Eu ouvi uma declaração, eu acho que até infeliz, do nosso querido e competente diretor técnico do hospital, dizendo que a prefeitura não repassou nenhum real para o Hospital São Marcos. E lembrar ele, talvez porque ele não seja da área de direito, assim, quem contrata o Hospital São Marcos é o SUS. E o SUS, ele é tripartite. Então lá, quando ele está recebendo aquele dinheiro, é para atender a população. E repito, nós não vamos encontrar uma solução mágica. A prefeitura não tem dinheiro para bancar e a gente precisa encontrar uma solução rápida, porque a população não pode sofrer. A população precisa de solução. E eu não acredito, é uma ilação minha, eu posso ser criticado, que se 60% do faturamento do hospital equivale a 6, 7 milhões de reais, e se eu pegar esse mesmo valor dos 40% que ele atende no privado, que deve ser bem mais, daria 10 milhões. Eu não acredito que os 650 mil seja o responsável pelo buraco financeiro que existe no hospital. Então é preciso que sejam revistas essas situações, para que a gente possa falar com propriedade. A gente sempre tem atendido, agora há divergência. Por quê? Porque a gente só pode atender aquilo que a gente tem condição de pagar. Na prefeitura, até por definição do Silvio, a gente só pode assumir o que a gente pode pagar. O que a gente não pode pagar, não pode assumir. É isso que está acontecendo nesse instante e que nós esperamos que as outras entidades, governo do Estado, a União, eu acho que principalmente a União, possa fazer um esforço no sentido de que a gente resolva com a brevidade possível e que a população não sofra, porque ela não pode ser atingida por uma situação financeira que não é da sua responsabilidade. Presidente, há cerca de um mês atrás, na Prefeitura de Teresina, houve uma reunião dos senhores da FMS, do prefeito e do próprio Hospital São Marcos. E havia pelo menos um aparente semblante de que as coisas estavam se alinhando a um compasso de espera pela essa manifestação da União. Em que momento houve esse desencontro de acordos entre ambas as partes? E o que o senhor acha que foi o motivo desse ultimato para mais uma possível futura interrupção do funcionamento do São Marcos? Veja bem, Lívia, na realidade, a expectativa que nós tínhamos era com relação a um funcionamento do Ministério da Saúde. Nós acreditávamos naquele instante que seria possível, porque tiveram várias gestões de parlamentares federais, todos eles preocupados com essa situação e em gestões feitas junto ao Ministério da Saúde. Nós esperávamos que aquela comissão que esteve aqui pudesse, inclusive, ajudar. Só que o novo ministro não tinha tomado sequer conhecimento do relatório dessa comissão que veio e disse que iria designar uma outra comissão. Só que a saúde do usuário do SUS não pode esperar. A gente não pode esperar 2, 3, 4, 5, 6 meses uma decisão. Então, por isso que nós entramos com a ação civil pública para forçar uma decisão que não prejudique a saúde pública do município e do Estado. Repito, pelos números que eu dei aqui, em torno de 60% são de usuários que não são de Teresina. Mas como gestores plenos, e o serviço ser único, nós temos que dar atenção e guarida a essas pessoas. Professor, faltaria, no caso, na prática, uma espécie do braço tripartite que caracteriza a gestão do SUS para solucionar o problema financeiro, ou seja, para pagar a conta que sai dos serviços do hospital? Eu acredito que sim. Na realidade, em muitos momentos, esse tripartite não funciona. Perfeito. Né? São repassadas responsabilidades para os municípios e para o Estado, mas a União
Eu dou um exemplo aqui, serviço do SAMU. Se eu receber uma ambulância, é um custo de torno de 120, 130 mil de uma equipe, eles querem repassar a ambulância e pagar 30% desse custo. Quando todo mundo sabe que Teresina já gasta quase 35% das receitas correntes líquidas, mais de 20% de todo o que ele arrecada a mais do que ele precisava. Então é preciso que a gente tenha o pé no chão, é preciso que a gente tenha a capacidade de dialogar, tenha a capacidade de enxergar o usuário, porque a preocupação da prefeitura é o usuário. Então, tudo que tiver que ser feito para que o usuário seja atendido, nós faremos. Agora, a gente quer que não haja falácia, a gente quer que não haja engodo e que os números apresentados para a população de Teresina sejam números reais. Tá? E eu me coloco à disposição, no dia que a televisão, qualquer que seja, de botar o doutor Marcelo sentado bem aqui do lado, que eu debaterei com ele aqui na maior tranquilidade, sem agressão nem nada. Mas é preciso que as coisas sejam ditas como elas efetivamente são. Doutor, o senhor falou que 40% aproximadamente dos pacientes são atendidos, são de Teresina. Existe alguma possibilidade da cidade de Teresina pagar somente 40% do valor e assim forçar que os demais municípios possam fazer pagamentos, ou o Estado e a União? E outro ponto, existe alguma chance do município ou do setor público avocar essa delegação, passar a fazer ela mesmo o atendimento aos pacientes com câncer? Veja bem, nós não podemos segmentar o atendimento. Por quê? Porque é um sistema universal. Do ponto de vista teórico que está na Constituição, o SUS é um sistema universal, tripartite, e o legislador só esqueceu de dizer como é que ia ser financiado esse sistema. Então, se eu disser, eu só vou atender os pacientes, os usuários de Teresina, no outro dia o Ministério Público vem e define que eu não posso fazer isso. E eu acho que ele tem razão, do ponto de vista legal. Então, a gente não pode excluir ninguém. Se é o único hospital, eles iriam para onde os outros pacientes? Nós não temos como excluir ninguém. Mas na prática, o sistema SUS ele é inclusivo. Mas na prática já tem gente voltando para casa, né? Como nós vimos na reportagem. De forma indevida, porque o hospital ele não pode parar sua prestação de serviço, ele tem um contrato público. Então, isso aqui é importante. A outra indagação que você fez era... Pode avocar, fazer ela... Olha, intervenção é a pior palavra que se pode usar num processo desse. O Hospital São Marcos tem expertise, é qualificado, e o que a gente precisa ver é o que é que está acontecendo com a gestão. Né? Pode até ser que esteja tudo ok, mas para a gente conseguir demonstrar para os outros entes e fazer com que eles acreditem que precisa de mais recursos, é preciso que esteja tudo muito transparente. A semana retrasada, 15 dias atrás, alguns membros da diretoria de regulação foram ao hospital, não para fazer auditoria, mas para verificar o estoque. E constataram que o estoque não era grande, era pequeno. E que então precisa fazer reposição desse estoque. Não foi feita auditoria, foi apenas uma constatação. Então é importante que as pessoas entendam que beligerância não vai levar a nada. Porque se tiver que haver confronto, eu faço. Se tiver que haver conversa, ela acontecerá. Se tiver que haver um diálogo franco e permanente, ele acontecerá, mas ninguém vai querer definir que porque eu atendo o SUS, eu vou parar na hora que eu quero, porque a União, o Estado e o município têm um saco de dinheiro, eu vou meter a mão e tirar para cobrir a deficiência dos outros. É preciso saber a origem principal desta situação. E, presidente, quais as consequências efetivas? Porque nós sabemos, pelo menos é o que é passado pela Fundação, é que existe uma situação na saúde muito precária. E existe uma necessidade, inclusive, que foi instituída pela Fundação, de que em pelo menos 6 meses deva haver pelo menos um fôlego para essa prestação de atendimento à saúde. Então, quais são as consequências que o São Marcos vai receber caso não haja essa prestação correta de serviços e atendimento? Veja bem, a gente acredita que nós chegaremos a um bom termo. Eu tenho que acreditar, como gestor do SUS, que nós temos que ter a capacidade de dialogar para chegar a um entendimento. Nós temos todos, União, Estado, município, trabalhar para que o usuário seja atendido. Não adianta eu dizer que eu vou dar X se eu não tenho dinheiro para dar. Então, é importante. O nosso sistema, nós temos 10, eu gosto sempre de repetir, nós temos 10 hospitais, 3 UPAs, o HUT. São hospitais próprios do município, onde nós despendemos muitos recursos para atendimento da população.
o Hospital São Marcos é um hospital contratualizado pela sua especialidade, tá? Mas a prioridade, sob o ponto de vista de financiamento nesse instante, dentro dos parcos recursos que são repassados para a fundação, são o pagamento da folha que é feito pela prefeitura. Tá? Então, é assim, importante. Não adianta, por exemplo, todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem do Hospital São Marcos, exemplo, como o SUS é importante, recebe uma complementação do piso. Tanto aqueles que trabalham no tratamento oncológico, como os que não trabalham. Todos que integram o hospital. Então, o SUS, ele é a base da saúde da população brasileira, com as dificuldades que tem, com o déficit que tem. Então, a gente tem que ter a capacidade de tentar resolver problema. Agora, presidente, e do ponto de vista mais geral? Eu lembro bem que quando o senhor assumiu a presidência da Fundação Municipal de Saúde e constatando, lá já estudando a situação, como o senhor encontrou, como a prefeitura, a atual gestão encontrou, estabeleceu aí uma meta de 6 meses para estabilizar a situação da saúde em Teresina. Essa meta ainda está valendo? Está valendo, Alivaldo. Nós já desinterditamos quase mais de 20 consultórios odontológicos. Nós estamos colocando e efetivando o funcionamento das unidades básicas de saúde. Eu não tenho um dado aqui, mas voltou a procura da população junto às unidades básicas de saúde, porque a população está acreditando que nós temos médicos e que nós fazemos os nossos atendimentos. O que é que estava acontecendo? As UPAs estavam superlotadas, porque como as unidades básicas de saúde não funcionavam, eles se dirigiam direto para as UPAs. Só para você ter uma noção, a UPA do Promorá recebia 15 mil pessoas todo mês. Então, nós estamos fazendo com que a população volte a acreditar no atendimento das unidades básicas de saúde. No HUT, nós aumentamos em muito o número de cirurgias que são realizadas. Nós modificamos a metodologia de trabalho dentro. Nos nossos hospitais, nós temos problemas? Temos. Nós fazemos licitações para 300 tipos de remédio, aí 70, 80 fracassam. Aí a gente tem que repetir, porque a gente tem que cumprir a legislação. Mas nós estamos hoje numa situação 1000 anos-luz na frente do que nós já recebemos. Tá bom? Não, não tá bom. Nós temos que trabalhar todo dia. Se você me perguntasse, professor, eu posso ter por dia 10 notícias negativas da Fundação. Eu trago aqui todo dia 10 notícias, mas eu posso também lhe trazer 10, 20 do que melhorou e do que mudou. A população tem que ter essa percepção e ela tem. E a gente fica grato quando alguém reclama lá na ponta de que algo não esteja funcionando, porque nós mandamos a equipe para resolver. Nós melhoramos e a população é testemunha de que o nosso atendimento na atenção básica melhorou muito nos hospitais. Aí eu vejo algumas reportagens que cortam o coração da gente. Camas de hospitais precaríssimas. Mas a nossa ação desses 6 meses é que você, que precisa ser atendido, vá ao hospital e que tenha um médico para lhe atender. E se precisar utilizar de um remédio, que o remédio esteja lá para você usar. A questão do mobiliário, ela está sendo estudada, mas nesse instante ela não é a prioridade para nós. A prioridade para nós é o atendimento imediato à saúde que a pessoa não precisa sofrer. Presidente Charles Silveira, presidente da Fundação Municipal de Saúde, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu agradeço a oportunidade e dizer assim, é uma situação que nós não gostaríamos que acontecesse, que nós, que somos gestores públicos, temos a obrigação de buscar uma solução e que nós temos a crença que nós vamos chegar a essa solução no menor espaço possível. Muito obrigado, presidente.